O modelo Veja Claramente, parte 4. As ferramentas de transformação. As ferramentas de transformação compõem a última parte do modelo Veja Claramente. É através delas que acredito termos condições de resolver nossos conflitos sem precisar reinventar a roda. Já está tudo pronto. Só ler e aprender. Neste último artigo da série em que apresento o modelo Veja Claramente, que nada mais é do que minha abstração sobre um conjunto de conhecimentos e ferramentas úteis para alcançar autoconhecimento e, consequentemente, desenvolvimento pessoal, abordarei os conceitos de nível operacional. Nos artigos anteriores, levantei os conceitos de níveis tático e estratégico. Se o leitor quiser conhecê-los antes de prosseguir para essa última parte, basta acessar os artigos anteriores no blog Veja Claramente. Prosseguimos então. As ferramentas de transformação são recursos poderosos que facilitam o processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Elas incluem filosofia, psicologia, religião e espiritualidade e o estoicismo. Essas ferramentas servem como guias para refletir, questionar, entender e transformar nossos pensamentos, comportamentos e percepções, promovendo uma vida mais equilibrada e consciente. Por considerar que são ferramentas úteis, as insiro no nível operacional, como já dito. As ferramentas são o conjunto de conhecimentos e saberes já disponíveis no mundo, de forma ampla e gratuita. Não se tratam de coisas novas, mas de conhecimentos milenares e provados ao longo dos séculos. Com essas ferramentas, o indivíduo conhecerá os princípios fundamentais da existência, saberá tudo sobre o comportamento humano, suas causas e efeitos, poderá encontrar respostas e até propósito, enquanto aprende sobre virtudes e comportamentos que, com certeza, mudarão sua perspectiva de vida, e certamente viverá melhor. A filosofia. Esquecida com o passar do tempo pela maioria das pessoas, a filosofia será sempre um farol a iluminar mentes. É simplesmente a arte de pensar, dar lógica ao pensamento e sentido às ações do ser humano. A história é repleta de pensadores de todos os níveis e de todos os assuntos imagináveis. Todos eles deixaram um legado de pensamento, compreensão e resolução de quase todos os problemas em que o indivíduo é fator central. Autores, livros, poemas, arte, toda obra filosófica monta uma estrutura real de ferramentas que podemos usar para entender e solucionar problemas. A filosofia, como ferramenta de transformação, oferece um quadro para examinar a natureza da realidade, a ética, a existência e o conhecimento. Ela nos ajuda a questionar nossas crenças, entender diferentes perspectivas e tomar decisões mais informadas. Para identificar a filosofia como uma ferramenta útil, identifiquei 4 fatores de destaque: reflexão crítica, autoconsciência, ética e tomada de decisões. A prática filosófica promove a reflexão crítica, incentivando-nos a questionar as verdades aceitas e a examinar nossas próprias suposições. Esse processo de questionamento leva à autoconsciência, uma compreensão mais profunda de quem somos e do que valorizamos. Filósofos como Sócrates enfatizavam a importância do conhece-te a ti mesmo como ponto de partida para a sabedoria. Com a filosofia, aprendi que a reflexão sobre as coisas da vida, das mais importantes até aquelas corriqueiras, é fundamental para a autoconsciência. Nos textos dos autores, são sempre encontradas análises em que a observação sobre problemas e conflitos, ou eles partem do eu mesmo, ou vão para o meu eu. Ou seja, reflexão e autoconhecimento são explicados na filosofia em uma dinâmica de causa e efeito de quem pensa. A ética filosófica nos ajuda a considerar as implicações morais de nossas ações. Ao aplicar princípios éticos, podemos tomar decisões que estão alinhadas com nossos valores e que promovem o bem-estar tanto pessoal quanto coletivo. Esse enfoque na ética é essencial para viver uma vida coerente e significativa. A psicologia. Não tão antiga quanto a filosofia, mas com um patamar de importância altíssimo, sem exagero. Posso dizer que a psicologia, como ferramenta de melhoria do homem, é mais concebida que a filosofia. É bem mais fácil encontrar alguém dizendo procure um psicólogo do que outra dizendo vá a um filósofo. Talvez isso se dê porque a psicologia oferece insights sobre o comportamento humano
emoções, pensamentos e relações. A psicologia e suas escolas nos equipam com técnicas e teorias que podem ser aplicadas para melhorar a saúde mental, a resiliência emocional e o crescimento pessoal. A psicologia nos ajuda a entender nossos padrões de pensamento, emoções e comportamentos, facilitando o autoconhecimento. As suas escolas, abordagens e terapias aplicadas nos ajudam a perceber alguns fatores que considero fundamentais. Por que sou assim? Por que sinto isso? Por que meu comportamento é assim? A psicologia consegue apontar até fatores sociais que operam dentro de uma realidade de forma observável e medida. Não conheço nenhuma área atual que exista, como técnica de melhoramento de pessoas e organizações, que não se baseie em diferentes graus na psicologia e suas disciplinas. De famílias a grandes organizações empresariais, esportivas e até em guerras, o fator psicológico sempre está lá para ser aprendido, ensinado e, de uma forma ou outra, decisivo. No estilo de vida social que temos atualmente, com tecnologias e narrativas, dois fatores precisam se destacar sobre a psicologia moderna: relações interpessoais e comunicação. É imperativo saber se relacionar, e não é possível fazer isso com sucesso se não houver a capacidade de se comunicar. Tratam-se de ferramentas psicológicas essenciais para melhorar as relações interpessoais. A comunicação assertiva, a empatia e as habilidades sociais são aspectos desenvolvidos através da psicologia, permitindo uma interação mais saudável e construtiva com outros. Compreender as dinâmicas de grupo e os processos de mediação de conflitos é crucial para manter relacionamentos harmoniosos e significativos. Religião e espiritualidade. A religião e a espiritualidade oferecem um caminho para explorar o significado da vida, conectar-se com algo maior e encontrar paz interior. Elas podem fornecer suporte emocional, propósito e um senso de comunidade. Vou chamar a atenção do leitor para dois conceitos-chave: propósito e significado de vida. Com o significado destes dois fatores, me diga com sinceridade: você conhece alguém que não busca essas duas coisas na vida? E se por acaso conhece, me diga mais uma vez com verdade: te parece que essa pessoa está mesmo viva? Pois é, a religião e a espiritualidade não são a mesma coisa. Conceitualmente, elas têm suas diferenças e são importantes ao ponto de não ser possível a confusão entre uma e outra. Leia o artigo que produzi sobre essa diferença. Você pode encontrar no blog do Veja Claramente. Independentemente das diferenças, as duas são fundamentais para a grande maioria dos seres humanos. Não interessa em que parte do mundo este ser humano se encontre. Com certeza haverá ali práticas de religião e espiritualidade. É uma ferramenta poderosa para encontrar propósito e significado. Através da conexão com o divino, a natureza ou a comunidade, indivíduos podem sentir uma maior direção e clareza sobre o seu lugar no mundo. Isso é particularmente útil em momentos de crise, quando as pessoas buscam respostas para questões existenciais. Como falamos anteriormente sobre as ferramentas psicologia e filosofia, juntamente com a religião, temos três temas que são tratados conjuntamente nas obras da história. Inclusive, nossos sentidos e noções de moral e ética vêm todos da cultura religiosa judaico-cristã. Práticas espirituais e meditação, juntamente com oração e rituais religiosos, são técnicas eficazes para acalmar a mente, reduzir o estresse e cultivar a paz. Interior. Essas práticas permitem uma introspecção profunda, promovendo o autoconhecimento e a conexão com o eu interior. Além disso, elas podem fortalecer a resiliência emocional, ajudando a enfrentar desafios com mais serenidade. Culturas inteiras entregam seu bem-estar na religião e espiritualidade. São dezenas de vertentes e pensamentos religiosos na história de todos os povos, não deixando nenhuma dúvida sobre a importância dessa ferramenta pilar. Gostando ou não, elas sempre estiveram disponíveis, e todas são, em grande ou pequena parte, fruto delas. O estoicismo. O estoicismo, uma filosofia prática que surgiu na Grécia Antiga, é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento da resiliência, autocontrole e sabedoria. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que está fora do nosso controle. Trata-se também de uma filosofia
pois é chamada de filosofia estoica e tem seus grandes filósofos estoicos. Essa observação se faz importante, pois o leitor pode achar que estou repetindo a ferramenta de transformação filosofia. Eu fiz a distinção entre a filosofia, em seu termo geral, que é uma ferramenta fantástica pelo seu vasto e inquestionável saber, e o estoicismo, que coloco aqui como um subgrupo da filosofia, porque quero apontar 3 fatores fundamentais que me fazem identificar o estoicismo como uma ferramenta separada: controle emocional, serenidade e virtude. Os estoicos acreditam que o sofrimento surge da nossa reação aos eventos, não dos eventos em si. Ao aprender a controlar nossas respostas emocionais, podemos alcançar uma maior serenidade. Princípios estoicos como amor fati, que significa amor ao destino, e memento mori, que significa lembranças da mortalidade, nos encorajam a aceitar o presente como ele é, sem nos deixarmos abalar pelo medo ou pela ansiedade. O estoicismo também enfatiza a prática da virtude como o caminho para a verdadeira felicidade. Para os estoicos, a virtude é a única coisa verdadeiramente boa e o vício é a única coisa verdadeiramente má. Isso significa viver de acordo com a razão, agir com justiça e manter a temperança e a coragem em todas as situações. A virtude estoica é, portanto, uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do caráter e do autodomínio. O leitor pode ler outro artigo chamado O Estoicismo, onde eu cito alguns dos principais estoicos da história, e outro artigo onde faço a introdução do estoicismo como ferramenta de transformação. Conclusão: as ferramentas de transformação são essenciais para navegar as complexidades da vida moderna. Elas nos fornecem os recursos necessários para enfrentar desafios, tomar decisões mais conscientes e viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ao integrar essas ferramentas no dia a dia, podemos alcançar uma vida mais equilibrada, significativa e plena de propósito.